Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Sexta lição do quarto trimestre de 2022. Marcos capítulos 7 e 8. O servo é o Cristo. O textuário está em Marcos capítulo 8, versículo 29. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. A verdade prática nos fala que Cristo é o único que pode transformar o nosso ser de dentro para fora. Leitura bíblica está em Marcos capítulo 8, versículos 11 a 30. Na introdução, lemos que nos capítulos 7 e 8 de Marcos, a essência da verdadeira espiritualidade é revelada por Jesus. Ademais, ao palmilhar por terras gentílicas e promover milagres entre os gentios, entre os não-judeus, Jesus, o servo perfeito, demonstra o alcance universal da redenção. Após, no ápice do Evangelho de Marcos, o apóstolo Pedro, representando os discípulos, inspirado pelo Espírito Santo, enfim, professa a identidade messiânica de Jesus. Já no capítulo 8 se destaca a cura do cego de Betsaida, narrada exclusivamente por este evangelista Marcos. No primeiro tópico nos fala sobre a verdadeira espiritualidade. Em Marcos capítulo 7, versículos 1 a 23. Primeiro, a acusação. Por que não andam teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Pergunta feita pelos fariseus a Jesus. Segundo a tradição rabínica, Moisés recebeu duas leis no Monte Sinai, a Torá escrita e a Mishnah oral. Esta consiste em comandos verbais prescrevendo com riqueza de detalhes como a Torá deveria ser aplicada nas mais variadas circunstâncias do cotidiano, sendo transmitidos às gerações sucessivas. Na época de Jesus, para os fariseus, a adesão à tradição oral era tão importante quanto a obediência à própria Torá. Portanto, dentro desta tradição oral está essa regra de lavagem de mãos que eles estavam cobrando de Jesus.
Esta lavagem de mãos eram questões de pureza, questões de limpeza. Ocupam cerca de 25% do conteúdo dessa Mishnah. Por isso, essa cobrança dos fariseus a Jesus a respeito dessas regras em específico. No caso, quando se fala de regras de pureza, não tinham necessariamente a ver com higiene, mas com purificação, no caso, purificação espiritual. Mesmo que não implicassem sujeira física, o simples contato com utensílios ou com pessoas consideradas impuras ritualmente demandava sujeição a rigorosos rituais de lavagem e purificação. Ou seja, não se tratava simplesmente da questão de sujeira física, mas tocar em pessoas ou objetos que eram considerados impuros espiritualmente obrigava o judeu a passar por rituais de purificação. Caso contrário, ele estaria como que excluído. Se considerava que a contaminação espiritual implicava também numa contaminação física. Então, dessa forma, Jesus está sendo cobrado pelos fariseus sobre essas regras que ele simplesmente não cumpria. Fariseus e escribas, ou seja, os doutores da lei, a elite religiosa do seu tempo, eles se escandalizaram com o fato dos discípulos de Jesus não lavarem as mãos antes de comer. Veja que algo que para nós hoje é uma simples questão de higiene, para eles tinha muito mais a ver com a questão espiritual. No entanto, essa conduta em nada ofendia da lei de Moisés. Afinal, na lei de Moisés, era exigido apenas dos sacerdotes que lavassem suas mãos e pés antes de atuar no serviço religioso. Dessa forma, eles estavam cobrando de pessoas que não eram sacerdotes obrigações que eram apenas sacerdotais. Essa regra de lavagem de mãos e pés, vamos repetir, está em Êxodo capítulo 30, versículos 18 a 21, e era exigida apenas dos sacerdotes. A verdade é que diversos preceitos humanos foram acrescentados à lei de Deus, a lei escrita, impondo à vida espiritual do povo um fardo muito pesado de carregar. No segundo item, vemos aqui a refutação. Jesus foi contundente na sua resposta, primeiro chamando os seus contendores de hipócritas. Para demonstrar a pertinência de sua colocação, o servo invoca a lei e os profetas. Ele cita Isaías ao dizer: "Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim." Após, ele cita Moisés: "Honra teu pai e tua mãe." Resgata assim a primazia da lei de Deus para guiar a vida do ser humano. Um exemplo bem concreto vem da chamada Lei de Corban. Segundo o costume dos rabinos da época, uma pessoa poderia devotar alguns dos seus bens ao Senhor, com base em Levítico, capítulo 27, versículo 28, Números, capítulo 18, versículo 14, embora mantendo exclusivo controle sobre eles enquanto vivesse. Ou seja, era uma espécie de empréstimo para o serviço sagrado, mas o bem continuava na vida da pessoa. Ou seja, somente com sua morte esses bens passariam ao uso no templo, nenhum sacrifício real demandando do ofertante. E o que isso tem a ver com o Corban? Essa medida não passava de um ardiloso artifício para privar sobretudo os pais, em sua velhice, de usufruir da propriedade desses bens, com ampla aceitação dos sacerdotes, dispensando os filhos de seus deveres para com pai e mãe. Ou seja, havia um conluio, um acerto entre os sacerdotes e o dono daqueles bens, o filho que não queria que esses bens fossem usufruídos pelos seus pais. Ou seja, o filho que não queria ter que ajudar os pais com os seus bens. Então a desculpa que ele dava é: não posso ajudar vocês com este ou aquele bem, este ou aquela propriedade, porque está consagrada ao Senhor, está ofertada a Deus, então eu não posso dispor dela. Mas, na verdade, aquele bem, aquele objeto, aquela propriedade, continuava na posse ou propriedade daquele filho farsante. Era uma forma de frustrar o cumprimento da lei de Deus, de honrar pai e mãe, de cuidar de pai e mãe. E para isso tinha um acerto, tinha a conivência, a aceitação dos sacerdotes. Por isso que Jesus os censura. Ou seja, uma tradição humana claramente violava a lei de Deus.
Como se pode amar a Deus e desobedecer a sua palavra? Jesus foi certeiro, pura hipocrisia. No terceiro item, vemos sobre o ensino. É o ensino que Jesus trouxe. O que sai do homem, isso é o que o contamina. O sistema de purificação dos sacerdotes partia do pressuposto de que a fonte do mal é exterior. O que vem de fora é o que contamina o homem. Jesus inverte essa lógica, essa afirmativa, declarando: o que sai do homem é o que o contamina. Para isso, Jesus faz menção do alimento. O alimento, ele vem de fora, ele se ingere, porém, ele apenas desce, ele apenas passa pelo aparelho digestivo. Ou seja, Jesus estava declarando àquelas pessoas que não contaminava o homem determinados tipos de alimentos, porque eles não ficavam retidos pelo corpo. No coração, porém, é que residem nossas genuínas motivações e propósitos, inclusive contaminações morais e espirituais que afetarão a todos que nos circundam. Assim, o mal não vem de fora, mas de dentro. Sua fonte não está no sistema ou em objetos, mas sim no coração humano. Antes de atentar para as nossas palavras e ações, Deus contempla a qualidade do nosso coração, pois é dele que procedem as fontes da vida, as origens da vida. Como está o nosso coração? Nosso coração está purificado ou nosso coração está contaminado? Será que as manchas do pecado já estão contaminando o nosso coração de tal maneira que ele se apresenta manchado, maculado, precisando ser purificado? No segundo item, lemos: o Evangelho alcançou os gentios. Marcos capítulo 7, versículos 24 a 37. O primeiro item nos fala que território gentil é esse. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. A partir desta seção, Marcos passa a relatar o ministério de Jesus nessa região, a região de Tiro e Sidom, local com ampla predominância de gentios, forte paganismo e histórica inimizade para com os judeus. Ali, por exemplo, nasceu a rainha Jezabel, que seduziu Israel para as práticas pagãs. Logo, tal visita de Jesus não era apenas embaraçosa, mas até escandalosa para o seu povo. Porém, tudo que Jesus faz tem um propósito. As lições sobre pureza e impureza deveriam continuar. Afinal, Jesus já tinha declarado que não existia alimento impuro. Agora é tempo de proclamar que também não há terras ou pessoas impuras. O Evangelho deve chegar em todos os lugares e alcançar a todas as pessoas. No segundo item, lemos sobre a mulher Ciro-Fenícia, uma mulher anônima. Diz aqui que esta mulher era grega, de origem Ciro-Fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Ou seja, a filha desta mulher estava possessa por espíritos malignos e ela suplicava a Jesus que sua filha fosse liberta. Como é de seu costume, Jesus aplicará a lógica de seu ensino anterior em experiências concretas. Para tanto, a personagem que surge é perfeita, uma mulher, ou seja, estava mais baixo na escala social, grega, gentia, ou seja, pelo povo de Israel, uma pessoa de quem você deveria se afastar. Sua origem, Ciro-Fenícia, habitante de terra infame e com uma filha endemoniada. Resumindo, esta personagem, ela tinha tudo para ser considerada impura em todos os sentidos por um judeu típico daquela época. Para um judeu médio da época, era o cúmulo da impureza, destaca o nosso comentário. Mas a frustrante incredulidade do povo escolhido contrasta com a surpreendente sabedoria dessa mulher. Diante de uma necessidade desesperadora, a libertação de sua filha, ela se prostra aos pés de Jesus e roga a libertação daquela jovem. Segue-se então um diálogo profundamente espiritual. Com uma resposta aparentemente dura, o servo testa a qualidade da fé daquela mulher. Não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos, respondeu Jesus a ela. A mulher não se decepciona. Em reação, revela não apenas fé persistente, como também compreensão correta do plano divino, reconhecendo a preferência dos judeus nas bênçãos de Deus, mas não a sua exclusividade. A resposta da mulher continha todos esses ingredientes. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ela não excluiu os filhos. Ela não rejeitou os cachorrinhos, que apontavam para ela como gentia, mas ela
suplicava e reconhecia que aquela bênção não era exclusiva dos filhos. Mesmo as migalhas da bênção eram suficientes para ela. Mesmo sendo gentia, ela tem plena convicção que o amor de Jesus é tão abundante que pode saciar a todos os povos da terra, cumprindo assim a profecia de Gênesis capítulo 12, versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No terceiro item, nós lemos sobre outro milagre. Então, lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Com esse milagre, que é só encontrado no Evangelho de Marcos, Jesus oferece alimento salvífico a gentios com o mesmo amor e compaixão que ofertou aos judeus. O servo está reforçando o alcance abrangente de sua missão redentiva. Jesus continua aplicando aos impuros a obra que iniciou entre os judeus. Ele chega a Decápolis, terra gentílica. Decápolis, a região das 10 cidades. Aproxima-se outro gentio, mas agora com dificuldades singulares. Ele nunca ouviu acerca de Jesus, nem falou a respeito disso, deficiência na audição e na fala. Porém, esse rigoroso bloqueio não impediu que alguns intercedessem por ele, levando-o perante o servo, levando-o perante Jesus. Jesus o colocou à parte e o tratou com dignidade, interagindo diretamente com ele. Demonstrou intensa compaixão, revelado aqui por esse termo suspirou. Após tocar em seus ouvidos e língua, disse: abre-te. Instantaneamente, tanto os ouvidos quanto a língua ficaram desembaraçados, e aquele homem pôde não apenas ouvir, mas também falar. Nosso mestre concretiza a visão de Isaías a respeito da era messiânica da salvação. Os surdos ouvindo e os mudos cantando. Profecia que estava em Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. A lição principal está cada vez mais evidente. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, e seu reino de amor não tem limites étnicos ou geográficos. No terceiro tópico da lição, Jesus é o Cristo. Primeiro item, alimentando os gentios. De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Essa é a pergunta-chave. A segunda multiplicação dos pães e peixes guarda pelo menos duas importantes singularidades, duas importantes diferenças em comparação com a primeira. Inicialmente, o papel mais ativo de Jesus. Agora, quem percebe o problema é ele mesmo. Ele não aguarda a manifestação dos discípulos. Ele dá início à situação. E do início ao fim, Jesus protagoniza a dinâmica dos acontecimentos. Outra singularidade em comparação com a primeira, os destinatários do milagre. Aqui em Marcos 8, os 4.000 alimentados são gentios, são pessoas de fora do povo judeu, enquanto que na primeira multiplicação, em Marcos 6, o público que foi alimentado eram judeus, era da região da Judéia. Então, o que Jesus está querendo transmitir? Que a salvação de Deus, que o alimento de Deus é o mesmo, tanto para judeus quanto para gentios. Jesus está reforçando o caráter universal da sua missão redentiva. Entretanto, diferente dos gentios, o povo judeu continua resistindo ao ministério do servo, pedindo a ele um sinal do céu. Tamanha incredulidade continua a incomodar profundamente a Jesus, que rejeita qualquer exposição gratuita de poderes. Afinal, pelo contrário, é necessário crer para ver. Eles estavam pedindo ver para crer. O próprio povo judeu estava sendo mais incrédulo do que os povos gentios. Infelizmente, até os discípulos continuavam com os corações endurecidos, fato evidenciado em outro evento de falta de alimento. Desta feita, porém, Jesus repreende a contínua falta de discernimento espiritual de seus companheiros mais próximos, que permanecem presos a uma visão por demais superficial e materialista das suas falhas. Ou seja, apesar de tudo que eles já tinham visto Jesus realizar, eles ainda continuavam com seus corações endurecidos. No segundo item, vemos outro evento de milagre, o cego de Betsaida. Outro episódio exclusivo de Marcos, a cura gradual do cego de Betsaida. Tomando pela mão, Jesus realiza o milagre na sua vida, leva-o para fora da aldeia, aplica-lhe saliva nos olhos e impõe suas mãos. O homem sinaliza que sua visão fora restaurada em parte.
pois enxergava imagens, ainda borradas. Ele usa a seguinte comparação: vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Após novo toque de Jesus em seus olhos, se fez a perfeita restauração da sua visão. Isso foi bem curioso. A cura em 2 etapas. Isso não se deve a limitações do poder de Jesus. Pelo contrário, essa curiosa dinâmica de restauração gradual foi deliberadamente escolhida por Jesus, pelo servo, para servir de símbolo da sua própria obra que estava realizando no povo judeu, especialmente nos discípulos, cujo processo de discernimento espiritual também acontecia lenta e progressivamente, em etapas, com importantes avanços e incômodos recuos. Finalmente, chegamos aqui ao terceiro item, um ponto que é muito destaque no relacionamento entre Jesus e seus discípulos. Respondendo-lhe Pedro, lhes disse: Tu és o Cristo. Quem dizem os homens que eu sou? O Evangelho de Marcos chega nesse ponto alto, em meio a todo esse contexto de avanço do Evangelho junto aos gentios e um certo embaraço junto aos judeus. Jesus prepara o cenário para enfim descortinar com maior riqueza de detalhes a natureza e propósito da sua missão, bem como o nosso papel em seu reino. A culminância desse amoroso processo acontece exatamente quando Jesus, no caminho de Cesareia de Filipe, debate com seus discípulos sobre o que os homens diziam a seu respeito. E em meio a muitas respostas, todas equivocadas, o mestre enfim pergunta: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: Tu és o Cristo, tu és o Messias. A identidade messiânica de Jesus estava plenamente revelada e crida. O verdadeiro cristão não teme destoar da convicção das massas e posicionar-se ao lado da verdade, com amor e sabedoria. Afinal, não devemos nos conformar com este mundo, mas sim sujeitarmos-nos à transformação pela renovação das nossas mentes, pois só assim experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sobre a sólida verdade de ser o Cristo, Jesus passa a descortinar detalhes de seu sofrimento, morte e ressurreição. O vacilo de Pedro, deixando-se ser usado por Satanás para tentar convencer Jesus a não morrer por nossos pecados, dá ensejo a mais uma lição. A batalha espiritual contra o diabo será dura, mas devemos ser firmes em resistir-lhe. Para tanto, cumpre-nos viver uma vida de total abnegação e entrega a Jesus. Concluímos a lição com a aplicação pessoal. Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é Deus conosco. Por sua graça, pode alcançar a todos, agindo onde reside o verdadeiro problema humano, no coração. Jesus realiza sua obra em nós de dentro para fora. Se deixarmos, ele transformará as nossas vidas. Este é um resumo da lição. E na sua escola bíblica dominical você vai abençoar muito mais a sua vida com o estudo da palavra. Comente, curta, compartilhe este vídeo e semeie a boa semente nos corações de todos. Deus nos abençoe.